aplicações vinculadas aos conversores CC/CC, elas são direcionadas a empregar o uso desses conversores, fazer as devidas manipulações de tensão e corrente, e para os acionamentos direcionados às máquinas elétricas, eu consegui fazer o direcionamento e controle para essas máquinas, né, quanto a partir esse elemento, quanto a, dar o né, de fato, permitir a frenagem regenerativa da máquina, permitir que eu tenha um aumento do torque, diminuição da tração e tudo mais. Então, quando eu trabalho com esse tipo de aplicação, é comum a gente ver, né, esse tipo de professores CCCC empregados para aplicações de máquinas, de motores. A gente primeiro precisa de relembrar um conceito muito importante com relação aos motores de corrente contínua. Não é o foco da disciplina, né? Mas aí eu coloquei uma frase importante que deve ser um resumo de um tópico geral quando a gente trabalha com motores de corrente contínua, que diz o seguinte: em geral, o motor de corrente contínua utiliza a excitação independente, seja separada dessa representação do campo. Tem uma excitação do campo que é feita diferente, de todos os motores que a gente tem de analogia, aí, seja de corrente alternada, seja de uma representação eólica para trabalhar com isso. Então, ao fazer essa excitação separada do campo, né, eu consigo permitir a inversão da corrente de armadura. Essa representação de inversão de corrente de armadura, quando a gente está trabalhando com sistemas, né, de motores de corrente contínua, é muito importante, porque de acordo com a corrente de armadura, eu vou conseguir, né, determinar se eu vou ter uma frenagem, se eu vou ter reversão do motor, se eu vou conseguir ter um aceleramento, se eu vou ter aumento de torque, redução e tudo mais. Então, fazendo a leitura contínua com a finalidade de permitir a inversão da corrente de armatura, mantendo a corrente de campo no mesmo sentido, dado que eu tenho essa inversão apenas da corrente de armadura com excitação independente, né? E tal procedimento gera um torque negativo que possibilita a frenagem regenerativa ou a reversão do motor. Então, em muitas aplicações, eu posso querer controlar por meio dos níveis de tensão e corrente quando que eu vou aumentar a rotação, quando que eu vou diminuir a rotação de motor, quando eu vou alterar, né, de fato aí, o sistema que ele está funcionando, e a gente consegue fazer essas aplicações dadas pelos próprios conversores buck-boost para poder conseguir fazer o controle de velocidade. O controle de velocidades em um motor de corrente contínua, ele pode ser visto como uma aplicação direta do controle buck-boost, porque se eu consigo fazer uma frenagem no meu sistema, se eu consigo reduzir a velocidade, né, a quantidade de RPM que o meu motor pode estar executando, fluindo aí na rotação, né, eu consigo falar que esses níveis estão diretamente ligados, né, à minha representação da tensão de saída, né, da corrente que flui por esse sistema. Então, trabalhando com essa analogia que eu tenho para a representação dos motores de corrente contínua em si, eu posso ter uma abordagem muito simples, né? Uma abordagem que leva em consideração esses elementos, e aí, para poder trabalhar com esses elementos, eu tenho várias possibilidades de uso. A primeira possibilidade, né? Ih, direto. A primeira possibilidade, aí depois eu posso usar mais bonitinho esse desenho para você, mas é mais um rascunho mesmo. Eu posso imaginar que eu tenho aqui uma fonte, que seria a minha fonte aqui de controle do meu conversor. Essa fonte em si ligada a uma chave, poderia aí operar como um elemento principal de controle, uma chave S. E aí, ao operar essa chave S aqui com o sistema de um indutor ligado a um motorzinho, muito tempo que eu não desenho, pensando bom. Eu, se eu fizer esse circuito aqui, ó, e colocar aqui em todo o verso, eu consigo imaginar nessa primeira configuração aqui que a operação do meu sistema, dado uma fonte qualquer, eu posso chamar de indutor L e um D1, e a operação desse sistema, ele só vai atuar
em um quadrante para eu considerar níveis de tensão e corrente. Se eu fizer essa abordagem aqui para vocês agora, ó, considerando um único quadrante onde eu tenho a associação de tensão V e corrente I, eu consigo falar que nesse primeiro tópico aqui, onde eu tenho uma fonte de tensão e eu consigo fazer o chaveamento aqui, né? Essa representação de chave aqui, ó. Se eu faço o chaveamento em um instante de tempo, abro e depois no instante de tempo B fecho, eu estou diminuindo a potência na carga, né? Vamos imaginar lá que eu não tenho nada da entrada. Eu consigo imaginar esse sistema aqui como sendo um sistema abaixador. A gente já tinha visto isso aqui naquele primeiro momento que a gente tinha em sala de aula, né? Quando a gente estava trabalhando com conversor buck-bust. Eu posso colocar uma chave para poder diminuir a tensão média na saída. Se eu estiver trabalhando com essa chave ligada direto no indutor, eu consigo trabalhar com esse circuito de forma a abaixar o nível de tensão. Mas independente desse sistema, ó, com esse fluxo aqui de direcionamento, uma aplicação de uma chave ligada no indutor que porta como circuito abaixador, eu posso dizer que tanto a tensão quanto a corrente são positivas. Eu não tenho fluxo inverso nesse caso. Então, o fluxo de energia, ele sempre vai ser dado da fonte para a minha carga. Não tenho, né, representação aí de inversão, porque o meu indutor nesse sentido aí vai manter o fluxo de corrente no mesmo sentido da fonte, então ambos os valores de corrente e tensão estariam ligados da mesma forma, né, trabalhando aí com um sentido positivo. Então, nesse primeiro tópico, se eu tenho uma aplicação dessa, saída aqui de corrente contínua, fazer a alimentação do sistema aí controlado por um motor, eu consigo controlar a tração de motores CC-CC. Então, eu não consigo, neste caso aqui, por exemplo, fazer inversão de polaridade, de forma alguma, porque mesmo chaveando, qual que seria a única forma de controle que eu teria para cá? Eu consegui chavear essa representação aqui, mas aí o nível de tensão de saída aqui seria apenas reduzido. Eu teria com a mesma polaridade, tanto para tensão quanto para corrente, né? Então, nessa primeira modo de operação aqui, que a gente pode trabalhar como uma aplicação aí de um conversor de corrente contínua, estou saindo de uma fonte de corrente contínua e vou fazer o acionamento do meu motor, que seria a minha aplicação direta. Nesse primeiro caso, eu só consigo controlar a tração, ou seja, quanto eu vou fornecer de tensão e quanto eu vou fornecer de corrente para o meu circuito. Esse aqui seria um modo de operação direta. A gente já sabe qual que é o funcionamento do indutor, por isso aqui que na aula passada eu gastei um tempinho falando sobre a representação do indutor, né, quanto ao aparecimento do nível de corrente que vai tentar se né, a carga e tudo mais, mas neste caso aí, com a chave nessa posição, eu não conseguiria fazer nada. Vamos analisar agora o segundo tipo de circuito. Ó. Eu tenho a mesma ideia que a gente tinha ali agora, né? Ó, essa mesma ideia aqui. Vou desenhar um perfil semelhante aqui, só para vocês já conseguirem também entender o quanto as manipulações dos componentes na eletrônica de potência podem fornecer para a gente ideias diferentes quanto à aplicação. Agora, ó, é como se fosse. Pode falar. Você falou que a função do indutor ali, ela é manter a corrente no motor? Não, eu falei o seguinte, que nesse caso ali, como a gente está trabalhando com o indutor, ele não vai alterar, ele não vai ter inversão de polaridade, correto? Então, o que eu vou ter aí de representação é um nível constante, né, de corrente. Então, vou ter uma variação rápida, brusca de corrente ali, na entrada ali da nossa aplicação, que seria o próprio motor, né? Estou imaginando um elemento que seja indutivo, né? Um elemento que tenha uma carga aqui indutiva, que é composta aqui por SL pela minha representação do motor. Não é garantia corrente, mas você ter uma saída que se comporte como um nível, né, de corrente fixo aí para o seu elemento. Esse nível de corrente fixo ele não inverte a polaridade nesse caso, naquele primeiro caso, porque eu estou com a mesma polaridade associada a esse elemento aqui, né, a mesma polaridade da fonte. O que eu quero trabalhar com vocês é a percepção de como eu altero esses elementos para poder fazer o controle. Ó, nesse caso aqui, independente do fluxo que eu tenha, valores associados aqui à tensão e à corrente no motor aqui vão ser o quê? Sempre positivos. Eu posso traçar um eixo aqui, imaginar que eles são sempre o quê? Positivos.
Concorda comigo, Gabriel? Ou não? Viu? Concordo. Pô, cara, você sumiu, velho? Não, porque tá travando, minha internet tá meio zoada aqui. Ó, agora o que que eu fiz aqui? Eu troquei essa chave por esse diodo. Tá vendo? E a chave do diodo. Aí o que que aconteceu aqui nesse sistema agora? Eu posso manter a mesma ideia, ó. É, eu D, uma chave qualquer L, e aqui é a minha aplicação. Eu troquei essa chave aqui da nossa manipulação. Eu estou entregando uma corrente contínua, mas a forma como eu vou fazer o acionamento para essa carga agora, a forma como eu vou manipular essa carga está diferente. Ó. Está em cima e a chave está embaixo. O que aconteceu aqui? Se eu for fechando essa chave, se eu fechar essa chave aqui, né, esse fluxo de representação, eu vou estar fechando o meu circuito, né, para a analogia aqui do meu indutor está trabalhando direto. Alguém? Agora, enquanto essa chave está aberta, qual que é o fluxo natural da corrente para gente? Tem um bloqueio aqui, né? Eu não consigo passar com a corrente por meio desse diodo. Essa chave está aberta, então eu tenho um bloqueio direto. No momento em que eu fecho essa chave, no momento em que essa chave entra para a representação aí, o fluxo de energia para a carga se dá para a fonte, porque, de fato, ó, se eu fechar essa representação dessa aqui, eu vou ter uma presença de nível de corrente no indutor, né, com essa chave aqui fechada, e como consequência, quando eu faço o sentido inverso de carregamento, seja que esse indutor aí já tem um valor, né, de corrente pré-analisado, se eu analisar isso aqui, a chave fechada, eu já consigo imaginar um fluxo de corrente circulando nesse sentido aqui. Quando eu imagino essa chave aberta, se eu existir uma corrente fluindo nesse sentido para cá, ó, existir uma corrente fluindo no sentido oposto, tá? Eu já consigo imaginar que existe uma corrente que vai passar daqui retornando para a fonte. Então, existem situações onde a gente está trabalhando com um elemento onde alterei a topologia do circuito, né? E agora eu permito que quando essa chave abrir, se existir energia armazenada nesse ele vai não disparar, não ter um fluxo de corrente para a carga, mas ter um fluxo de corrente reverso para a fonte. Então, nessa configuração desse tipo, se eu fosse analisar uma abordagem aqui uma pegada aqui de análise por quadrante, ó, esse circuito ele iria operar com valores de tensão positivos, porque eu não estou fazendo inversão da polaridade, só que eu tenho para esse circuito valores de corrente invertidos. Porque nesse sentido, quando eu estou trabalhando com a alteração da chave, o indutor vai funcionar como um fluxo reverso. Então, para essa operação no segundo caso aí, que é a operação P, é desse jeito, eu consigo imaginar um fluxo de corrente no sentido reverso que caracteriza uma frenagem. Caracteriza para um circuito de controle, né, de um sistema desse, eu estar devolvendo energia para a fonte. Quando eu estou devolvendo energia para a fonte, nesse sentido, controle para a rotação de motor, controle aí para a máquina, né, é eu estar diminuindo a energia fornecida para esse elemento. Eu estar com essa configuração de redução, eu consigo imaginar que eu consigo diminuir a velocidade trabalhando nesse sistema dessa forma. Então, para operar nesse único quadrante, se eu só tivesse uma chave aqui, eu iria imaginar que eu só estaria reduzindo a energia fornecida para a máquina, ou seja, esse indutor aqui estaria funcionando no segundo momento como algo que vai fornecer energia para a fonte, energia da carga, né? E ao fazer isso, eu consigo atuar como um elemento de frenagem, ou frenagem regenerativa, né, de maneira geral. Essas duas configurações, assim, é legal a gente fazer a leitura também com relação aos tópicos das duas frenagens. Depois vocês podem pegar o Ivo Barbie lá para poder fazer uma leitura geral. Vocês vão ver que essa chave aqui pode assumir diversas configurações e tudo mais. Mas imaginem que para eu operar com o acionamento de motores ou acionamento de qualquer sistema, eu tenho que trabalhar
com um sistema que vai operar com todas as possibilidades que eu tenho. Então eu posso, em um momento, querer fazer o acionamento para aumentar a velocidade, eu posso fazer um elemento que faça a diminuição da corrente na carga, o aumento da corrente da carga. Às vezes, trabalhar apenas com níveis de tensão não é algo útil para o meu sistema, né? Eu tenho que trabalhar com essa representação para corrente. Então, olha só como que a ideia da topologia na eletrônica de potência é legal. Eu tenho nesse primeiro circuito uma chave e 8. No segundo circuito, o que eu fiz? Inverti. A foi para baixo e o diodo foi para cima. Agora, e se eu juntar? Se eu quiser trabalhar não em um único circuito, onde eu faça não apenas o aumento da velocidade, ou a questão aí de trabalhar com aumento de tensão e corrente, ou a frenagem desse elemento, ou seja, trabalhar com corrente no sentido inverso, e ainda assim manter o mesmo nível de tensão, se eu quiser manter esses elementos e trabalhar nos dois quadrantes, tanto positivo quanto negativo, da corrente, ou seja, permitir com que o meu elemento de controle faça a indução da corrente para a carga ou a drenagem da carga para a fonte. Se eu faço agora essa analogia de trabalhar nos dois quadrantes, basta eu juntar as duas ideias que eu estou tendo até agora. Qual foi a ideia inicial? Uma fonte. A partir dessa fonte aqui, eu faço a alimentação para uma chave. Isso aqui era a nossa configuração inicial. Vou para uma chave. E a partir dessa chave eu ia para um diodo. Mas na segunda configuração, o que eu tinha? Eu tinha uma chave embaixo também. Na configuração eu tinha isso aqui, ó. Uma chave embaixo também. Vou juntar as duas agora. Como? Coloca aqui agora o que você tinha embaixo. Embaixo eu tinha um diodo em cima. E para poder fornecer o fluxo de corrente, né? Num sentido reverso. Para poder ter ali a frenagem regenerativa. E no segundo momento aqui, para a primeira casa, eu tinha o diodo embaixo. Para poder fornecer a corrente no sentido positivo e eu ter, de fato, aí o aparecimento no primeiro quadrante. Então, nesse caso aqui, eu uni, ó, no primeiro circuito eu tinha isso e isso, no segundo, isso e isso. Juntei na mesma topologia. E agora, a partir aqui da minha união dos dois circuitos, eu posso puxar isso aqui, imaginar a minha carga aqui, fazendo um acionamento direto. Só para a gente fazer uma reflexão, né? Somente por conta dos tópicos que a gente vai ver nas próximas aulas, que vão levar em consideração ideias como essa, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com inversores e tudo mais, é que agora, ó, eu tenho uma imagem aqui que eu consegui combinar a primeira estrutura com a segunda. Que é isso aqui, ó. A primeira estrutura, eu trabalho no primeiro quadrante porque eu só tenho um fluxo de corrente que vai nesse sentido. Então, eu consigo ter um fluxo de corrente inverso para o indutor. No segundo momento, quando eu imagino nesse caso aqui, esse indutor eu permito ter uma abordagem de eu passar o fluxo de corrente para cá, né? De eu ter essa segunda possibilidade. Então, nesse momento, quando eu tenho essa utilização da topologia do jeito que a gente constrói, unindo da primeira com a segunda, eu consigo falar que esse elemento iria produzir apenas valores de tensão, porque eu não alterei a, a- não alterei a polaridade, né? Então, se aqui é tensão e aqui é I, eu vou ter valores de tensão nos dois lados, só que eu vou conseguir produzir valores de corrente positiva e valores de corrente negativa. Então, ó, eu consigo operar no primeiro quadrante, onde eu tenho tensão e corrente positiva, e eu consigo operar no segundo quadrante, onde eu tenho tensão e corrente negativa. Nesse segundo quadrante, eu posso imaginar que o meu circuito ele está drenando energia da fonte, porque ele está fornecendo energia, está fornecendo aqui, está drenando energia da carga, porque a minha corrente está no sentido oposto. A corrente está no sentido oposto, eu estaria trabalhando com a frenagem, né? Estaria invertendo aí essa polaridade. É polaridade não, esse sentido da corrente por meio da presença lá do indutor. E aí, nesse pensamento, eu consigo combinar a utilização desses circuitos para aplicação de diversas formas. E você pode falar assim, tá, professor, mas existe alguma forma da gente conseguir manipular a forma da... A gente agora trabalhou com a manipulação com a tensão positiva e foi lá e manipulou apenas o quê? Corrente.
Existe uma forma da gente fazer o contrário agora, imaginar esse circuito aqui, mas eu imaginar agora como eu tenho a polaridade trocada. Porque olha, do jeito que está aqui, esse circuito, e se a gente for começar a fazer esses pensamentos críticos, ou seja, se vocês começarem a fazer a leitura dos níveis de potência, a representação que a gente tem para as topologias, vocês vão começar a observar que para essa representação a polaridade vai ser a mesma, independente do nível de corrente que eu tenha fluindo. Mas se porventura, olha, mantém essa configuração aqui de um braço, olha, qual que é um braço que você... chave e um diodo, é um braço. A chave e um diodo, é outro braço. Imagina, para eu trocar a polaridade agora, imaginando que essa corrente está passando por um braço desse, como que eu poderia fazer para eu trocar não só manter a corrente no mesmo sentido, independente da situação, mas trocar a polaridade? Ó, eu tenho a passagem de tensão com um braço, ou seja, ó, em um momento eu posso ir com energia por aqui, em um momento eu posso com energia no outro sentido, o fluxo da corrente está alterando, né? Ele está indo de um lado para o outro, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Sentido comum e sentido invertido, corrente. Agora, se eu inverter o local da carga, se eu colocar essa carga no meio dos dois braços, a corrente vai permanecer no mesmo sentido, o que vai inverter o quê? Tensão. Então, se eu faço uma manipulação nesse eu não estou pensando que vocês irão entender isso do nada, mas é mais uma crítica aí também para vocês começarem a fazer esse tipo de abordagem para aqueles que vão, né, seguir na área aí de circuitos, de sistemas de potência, tem que ter essa visão mais crítica. E eu agora inverto, ó, essa polaridade aqui, é o meu diodo aqui, e é um braço, né? De análogo. Agora, o segundo braço que eu tenho para minha representação seria eu pegar isso aqui, essa seria uma cópia direta desse primeiro caso aqui, e falar, olha, para eu ter uma mudança de sentido, eu vou construir um segundo braço. Qual que é o segundo braço? Eu inverter isso aqui para uma segunda possibilidade de passagem de corrente. Então, onde tem chave aqui, vai ter diodo. Onde tem diodo, vai ter chave. Essa configuração aqui lembra para a gente aquele primeiro circuito que a gente tinha ali. Eu já vou voltar nele. Ó, Claro, ó, essa circulação de corrente da carga para a fonte não pode dar algum problema no sistema, não? assim, quando a gente fala de circulação da carga para a fonte, é você imaginar que você vai estar drenando aquele circuito. Você vai ter que fazer alguma manipulação depois, né, para poder conseguir drenar essa corrente e não intervir nada no seu circuito, né? Seja direcionar isso para um segundo ponto e tudo mais. Aí já passa a ser máquinas. Mas você tem que imaginar, se eu estou, ó, a máquina está com uma rotação, né? Se eu estou mudando, se eu estou fazendo a frenagem na máquina, eu estou mudando as características aí do que está sendo envolvido. Então, em um momento ela está fornecendo energia, no segundo momento, para eu reduzir, eu tenho que drenar essa energia. E esse drenar energia é fornecer energia para a nossa fonte, né? Fornecer energia para a nossa representação aí da fonte como base. Mas sim, assim como a gente estava trabalhando lá com o block bust, a gente falava que ao ter um retorno eu preciso de controlar e tudo mais, aqui vai ser a mesma coisa. Para você fazer essa drenagem, você vai ter várias formas de você estar atuando aí com essa drenagem, tá bom? Ah, tá. Então não quer dizer que a corrente chega na fonte, né? Ela quer dizer que ela tem o sentido da fonte, mas Quer não dizer que, necessariamente quer vai dizer lá que em hora, isso, quer dizer que em hora ela vai estar no mesmo sentido da fonte, e hora ela vai estar no sentido oposto, ou seja, a hora ela vai estar drenando energia da fonte, a hora ela vai estar fornecendo energia no sentido da fonte, Ok. certo? Agora, olha só, esse primeiro elemento aqui, eu tinha chave, tudo, aqui eu tinha o quê? Todo, chave. A gente, ao alterar esse primeiro elemento aqui, ao analisar isso aqui, eu visualizei que eu só estou com energia no fluxo positivo, tensão e corrente no mesmo sentido. Primeiro quadrante, né? Se a gente fosse fazer uma abordagem por quadrante, aqui seria trabalhar no primeiro quadrante de tensão e corrente. Primeiro quadrante, tensão e corrente positiva. Essa segunda abordagem aqui, eu trabalho no segundo quadrante. O que eu fiz para poder trabalhar no primeiro e no segundo quadrante? Eu juntei essas duas topologias sem mudar a carga. Ok? Trabalho no primeiro quadrante. Agora, o que eu fiz? Eu peguei essa mesma topologia aqui de acionar a fonte, ó, chave, todo,
diodo-chave, chave, diodo, diodo-chave, e fazer o seguinte: e se porventura agora eu quisesse alterar não valores, né, de corrente, mas se eu quisesse alterar valores de tensão, se alguma aplicação que eu possui para máquinas, né, precisei de alterar valor de tensão associado àquela máquina, né? Se eu precisar desse tipo de associação, de ter uma reversibilidade da minha representação para a tensão, eu consigo fazer uma outra operação. Eu preciso de mudar, mas eu não consigo mudar isso se eu não mudar a carga de lugar, porque se a carga permanecer aqui, ó, nessa posição, eu vou reparar que o que vai mudar é o sentido da corrente, por conta da presença do indutor aqui. O que vai mudar é o sentido da corrente. E agora, eu alterar esse elemento de lugar, ou seja, se eu vier aqui entre os braços aqui agora e colocar a minha carga direta, reparem, tá? O desenho é feio porque o professor de vocês nunca desenha esses motores. Se eu mudo esse sentido aqui agora, ó, o sentido que eu vou ter para minha analogia agora da corrente vai ser o mesmo. Eu vou ter aqui, falou aqui, S, D, S. Independente do sentido que eu vou fazer aqui do fluxo para poder ter a passagem, né? Vai ser fechando essas duas chaves ou alterando. Eu não vou ter mudanças do sentido da corrente, porque o fluxo de caminho que eu vou ter aqui é como se eu estivesse trabalhando lá com uma representação em ponte. Lembra lá do nosso retificador, quando eu tinha trabalhado com ponte, não colocava os diodos e tal no sentido, ia lá colocava o próprio ponto no meio e falava ali que o sentido ali sempre seria o mesmo, da nossa representação, iria sempre inverter a passagem de corrente, eu queria alterar ali, o fato de alterar a reversão da tensão. Então, para esse caso, quando eu coloco a carga aqui no meio, eu consigo agora, no meu circuito, falar o seguinte, que se antes eu trabalhava com níveis de tensão e corrente, V e eu consigo falar que eu tenho uma manipulação, eu fechei essa chave aqui, vou dar tensão aqui, pá, consigo fazer a inversão direta para cá, se eu fechar essa chave aqui, eu consigo passar o mesmo fluxo. Fechei essa chave, deixei aberto, tem o mesmo sentido. No momento em que eu tenho a inversão, ou seja, eu deixo essa chave aberta e e fecho essa chave aqui, a minha, se eu tiver o caminho, né, se eu tiver a representação de energia no próprio indutor, o que ele vai indicar agora é o sentido contrário. Na hora que esse indutor alimentar o meu circuito no sentido contrário, isso aqui estaria com a polaridade invertida, né? Se eu faço essa aqui e essa de baixo. Então, quando eu tenho essa analogia do indutor, trabalhando dessa forma aqui no meio do braço de ponte, a gente volta para a nossa abordagem, só que agora eu tenho o mesmo sentido da corrente, né? Só que eu consigo inverter polaridades diferentes para tensão. Em um momento eu posso enxergar como tendo uma tensão aqui para a carga mais menos, e no segundo momento eu posso enxergar o fluxo inverso, né? Mais, menos, menos, mais. Eu tenho esses desenhos mais direcionados no próprio slide que eu vou mostrar para vocês, mas o que eu queria falar é que nesse caso aí, operando esses elementos dessas formas, né? Fazendo as manipulações desses circuitos, esses circuitos eles não vêm de um zero, onde eu vou criar cada um desses elementos únicos. Não, eles partem das estruturas mais básicas de ideia, as estruturas onde eu tenho chave, acionar uma fonte por meio de uma chave, e essa chave vai controlar a tensão média na fonte. E a partir desse controle da tensão média, eu tenho associado aí a valores de tensão e corrente, como que esses valores vão estar trabalhando, né, para o acionamento da carga e tudo mais. E quando eu faço essas manipulações, tem o sentido. Mudei a minha representação da forma de onda, mudei o braço, ou mudei aonde eu vou colocar a minha carga, eu estou trabalhando com ideias de manipulação, tanto para a corrente nesse sistema. Então, isso é super válido, principalmente quando a gente vai trabalhar aí com sistemas de acionamentos, né? A gente vai ver que esses sistemas são muito importantes para a eletrônica de potência, e aí, principalmente nas buscas que são individuais, vocês vão reparar que eu preciso de fazer um controle para acionamento. Esses controles para acionamentos vão estar direcionados à apresentação, né, de como vai ser a estrutura de controle básica desses elementos.
O Alexandre perguntou: esse circuito é específico para corrente contínua? Sim, Alexandre. Esse circuito é específico para corrente contínua, né? Porque eu faço acionamento direcionado para a minha fonte de alimentação. Se fosse em corrente alternada, eu teria uma segunda forma de trabalhar com esses elementos, até mesmo pela própria manipulação de entrada, né? Para poder trabalhar com circuito de corrente alternada, eu estaria trabalhando com uma representação diferente, porque eu vou fazer a frenagem e tudo mais aí de forma distinta. Provavelmente o professor de máquinas aí tem uma abordagem melhor para poder te falar sobre circuito de corrente alternada, para não falar besteira aqui para vocês, beleza? Sim, no geral, quando eu precisei de fazer simulações com circuito de corrente alternada, a manipulação era completamente diferente, porque, de fato, eu estou trabalhando aqui com conversão de corrente contínua. Se porventura lá na frente a gente precisar de fazer uma ponte, ou seja, eu precisar de sair de corrente contínua para corrente alternada, eu sei que eu vou trabalhar com o inversor. Aí, a partir desse inversor, a gente tem as manipulações que eu preciso de fazer para poder fazer o controle acionado aí dos circuitos CA, né? Dos motores CA. Beleza? Então aqui, primeiro tópico que a gente viu, que é aquele circuito onde a gente tem os dois elementos chaveados, né, por meio da base, foi aquele primeiro elemento visto lá pra gente. Eu posso imaginar que esse elemento chave, onde eu parti daquela primeira base, né? Qual que era a primeira base que eu tinha aqui, ó? Fonte, chave, né? Aqui e o diodo aqui e aqui. E a segunda, diodo, chave, e fonte, né? E eu estou trabalhando com essa abordagem agora, imagina que aqui, ó, trabalhando com um elemento, né, de corrente contínua, qualquer que seja a entrega que eu tenho aqui, mas eu vou estar entregando isso para uma fonte, um elemento que precisa de uma fonte contínua, né, qualquer. Eu imagino esse elemento trabalhando na primeiro modo, que se chama tração. Então, esse circuito que a gente montou aí, partindo da premissa lá da forma mais básica de apresentação de um controle para um motor CC, né? Ele pode ser chamado como um conversor CCCC reversível em corrente. Por que reversível em corrente? Porque o que eu vou estar alterando do circuito é a forma como a corrente vai prover na carga. Ora a corrente está saindo da carga rente a fonte, ora a corrente está indo da tensão para a carga. Ora ela está drenando, ora ela está fornecendo, né? No primeiro modo, quando a gente vai controlar a tração, nesse primeiro modo, a chave S2 é mantida permanentemente aberta e a chave S1 abre e fecha ciclicamente. Então, se eu deixar essa chave aqui totalmente aberta e eu abrir e fechar essa chave aqui, né, eu vou estar trabalhando com aquela primeira estrutura que a gente viu. Indiretamente, eu estou trabalhando com ela. E nesse momento, quando eu tenho essa abordagem, eu estou trabalhando com um elemento, né, que de fato pode funcionar como um conversor buck. Lembra do conversor buck? Eu diminuía lá a minha representação de acesso àqueles elementos, porque eu conseguia trabalhar com uma operação de controle da tensão média na carga menor, porque eu de fato tinha um elemento que na minha carga era carregado e ia lá e ficava de fato controlando, né, os níveis aí de tensão na minha carga. Então, nas duas etapas de operação mostradas nessa figura aqui, né, eu posso verificar que eu tenho uma conversão que pode operar como elemento, né, um conversor CCCC, que é um buck. Para os circuitos de corrente contínua, que a gente pode trabalhar com esse elemento, então, né, de fazer essa analogia, quando eu estou trabalhando com motor CCCC, eu posso utilizar um conversor buck que vai fazer o princípio de controle, né, tanto da tensão quanto da corrente associada à entrada daquele motor. Se eu estou trabalhando com um motor que é reversível em corrente, eu vou estar fazendo o controle por meio dos níveis de corrente. Se eu estou trabalhando com controle reversível de tensão, então, por lógica, vocês já imaginam que a gente vai fazer esse controle por meio da alteração dos níveis de tensão. Então, nesse primeiro momento, eu imagino aqui que a primeira representação aí se dá da fonte para a minha representação da fonte é M, que é a minha saída. Então, nesse modo, a operação do fluxo de energia se dá da fonte E para a fonte EM, seria a nossa carga aqui direcionada para a saída, né, como a gente tinha definido lá no motor. Ou seja, tendo
uma carga, um motor CC, ele poderia operaria na forma de tração, né. Então eu estaria fornecendo energia, que foi aqui o que eu tinha desenhado para vocês o circuito. Esse primeiro passo, reparem, eu estou trabalhando com um circuito que opera no modo onde eu tenho a presença da passagem de corrente nesse sentido aqui, né, ó, a corrente vem por aqui, passa por aqui, vem para cá e passa aqui. Isso com a chave fechada, né. Essa chave aqui, ela vai ser eternamente aberta. Eu vou manter ela quando eu estiver querendo controlar o meu sistema dessa forma, ou seja, fornecer energia para a carga, fornecer energia para o elemento que eu tenho lá como o elemento que eu quero fazer o fornecimento dos níveis de tensão e corrente, eu vou manter esse elemento aqui aberto e vou fornecer energia por meio desse sentido. No momento em que eu abro essa chave, seja por uma razão cíclica aí, grande ou pequena, né, seja aí por um grande número de chaveamento ou não, no momento em que essa chave S1 abre, o fluxo de energia que eu tenho no indutor permanece neste sentido. E aí, se eu tenho o fluxo de energia permanecendo nesse sentido aqui, né, a primeira operação, aí até o próprio, para cá a sua pergunta, até mesmo, né, Gabriel? Você tinha falado, nesse primeiro momento, eu consigo falar, olha, que a energia ela está fluindo da própria representação que eu tenho da carga, e eu estou reduzindo os valores de corrente, né? E associando aí ao mesmo representação de tensão. Eu não mudo a polaridade aqui, ó. A representação, o caminho da corrente está seguindo o mesmo fluxo. Então, a minha polarização da tensão aqui na saída dela é a mesma da minha entrada. Tensão igual para a saída. Mas quando no segundo momento eu fecho, eu consigo reduzir o valor da corrente, né? No segundo abordagem. Então eu estou tendo corrente e tensão no mesmo sentido, só que nesse primeiro momento eu estou fornecendo apenas energia para a minha carga. Aí você pode falar assim, tá, professor, mas em modos de leitura, né? Quanto a isso, eu tenho uma corrente no indutor que vem a ser carregado, tenho que sempre imaginar que essa chave S1 aqui, ela vai sofrer uma representação cíclica, ou seja, ela vai responder a um comando, né? Que hora ela abre, hora ela fecha. Então, tem que ter um comando para essa chave que vai direcionar como que vai ser a saída no meu circuito, a saída lá que vou estar trabalhando com o modo tração. E instantaneamente, quando eu controlo essa chave S1, eu também estou controlando os valores de corrente no indutor, né? A partir do momento quando essa chave fornece energia, né? Fecha que fornece energia, eu tenho um carregamento do indutor. No segundo momento, o indutor funciona carregando essa energia na forma de corrente para o circuito, mantendo isso aqui um elemento, né, em um fluxo contínuo com o menor ripple de ondulação possível que eu posso ter um circuito que tende a ser, né, tende a ter o nível de saída aí o mais contínuo possível. Então, quando eu vou verificar aqui a tensão para S2, então, que é propriamente a chave que está apresentada aqui, ó, nos momentos onde eu estou tendo o fluxo aqui de energia, né, o fluxo da corrente fluindo para S1 e passando pela minha carga, nesses momentos, essa representação aqui, ela possui o mesmo nível de tensão para a abordagem da carga, né? A própria tensão VS2, que é a tensão em paralelo aqui ao meu chave, né? Aqui é a mesma tensão que eu vou ter aqui a minha chave, está direcionada aqui, perdão. No segundo momento, quando eu tenho a descarga do indutor, essa tensão na chave S2 vai ser o próprio zero, porque se eu estou tendo a descarga aqui, né? Eu estou tendo esse momento aqui da descarga, isso aqui está conduzindo, né? Isso aqui, se isso aqui está conduzindo, opera como se fosse um curto, né? Eu imagino como esse diodo aqui como tendo um curto, e aí essa chave, como está em paralelo a essa aqui, vai ter o nível de tensão aí dado como zero, né? Qualquer coisa paralelo com curto tem nível de tensão zero. Então, nesses momentos eu tenho uma operação aqui, ó, perdão, eu tenho uma operação que a minha chave funciona ora mesmo sentido da S1, né? Fornecendo o próprio valor da tensão da carga, né? E ora no zero. Essa razão, então, da segunda chave, né? Vai se manter de acordo com a representação que eu tenho para a primeira chave. E a corrente fornecida aqui para a minha carga, aqui definida aqui como IE, ora vai estar representada aqui como sendo o elemento que está
fornecendo energia e hora vai estar em próprio zero, delimitando aqui a própria razão cíclica do meu sistema, né? Quanto eu estou fornecendo de energia para o meu sistema, dado aqui pelo tempo on, ou seja, o tempo que essa fonte vai estar acionada, e aqui pelo tempo off, o tempo que ela vai estar desligada, né? Então, no primeiro momento, eu tenho essa representação aqui da corrente que passa a ser um próprio espelho da própria corrente no indutor, né? E aí, no segundo momento, quando eu não tenho a fonte ligada, ou seja, quando eu abrir a chave, eu tenho a presença do indutor descarregando, mas eu não tenho nenhuma presença aqui de corrente fluindo da própria fonte, porque eu estou com ela desacionada. Então, essa característica que a gente visualiza aqui é uma característica que leva em consideração o próprio conversor buck. A gente imagina aqui como sendo uma abordagem do conversor buck que a gente viu na aula passada com todos os problemas, com todas as soluções que a gente tem que criar, mas que agora eu já consigo imaginar esse conversor não funcionando apenas como um elemento que vai lá fornecer uma fonte, né? Uma fonte lá que vai me fornecer um valor de tensão na saída que eu preciso. Mas um elemento que, dependendo da forma como eu vou manipular esse circuito, eu consigo abaixar o nível de corrente ou aumentar esse nível de corrente fornecida para a carga, e em prol desse aumento ou redução, determinar se eu vou ter uma frenagem, se eu vou ter uma reversibilidade da corrente ou tudo mais. Então é mais para mostrar para vocês um critério de aplicação, tá, galera? Novamente falando com vocês, eu não espero que vocês entendam tudo do nada, né? Mas o objetivo dessas aulas, principalmente até a gente chegar na parte de inversores, que eu vou tentar fazer isso na próxima aula, a gente está tentando fazer essa manipulação aqui para poder dar esse pensamento de trocas, assim, porque os inversores vocês vão ver que é mais ou menos isso aqui, só que a gente vai trocar as operações para poder incluir a fonte alternada na saída, né, para poder manipular e chegar na fonte alternada na saída. Mas a ideia que eu passo para vocês hoje é só para vocês verem que as aplicações da eletrônica de potência, né, elas não são tão triviais quanto a gente via lá na própria eletrônica analógica ou qualquer outro sistema, né, de energia, né? Eu não trabalho mais com uma abordagem onde eu não tenho que me preocupar diretamente com a carga a 100% do tempo. Então, a gente trabalha com uma fonte de energia, onde eu vou estar fazendo a manipulação por meio desses conversores e tudo mais. A principal característica que eu tenho que me preocupar são os níveis de tensão e corrente da carga e como eu vou manipular isso de acordo com a necessidade que eu tenho para esses elementos. Então, esse é o primeiro modo. No segundo modo de operação, aí já voltando para aquele mesmo exemplo que eu desenhei para vocês no caderno, né? Esse segundo modo eu consigo fazer a frenagem regenerativa da minha fonte, né? Consigo associar isso para o próprio conversor. Aí eu quero que vocês tomem só o cuidado de fazer o mesmo pensamento aí que o próprio Gabriel teve, de imaginar que essa tensão que eu estou associando aqui não é só uma fonte de tensão que eu estou fornecendo, é um circuito que vai fornecer o nível de tensão. Então, para imaginar que eu tenho o fluxo inverso aí de corrente, né, eu também estou imaginando tratativas que devem ser feitas para cada sistema que eu estou analisando. Então, no segundo modo que eu trabalho aí com a frenagem regenerativa, neste modo a chave S1 é mantida permanentemente aberta, então eu abro essa chave e mantenho o S2 fechada, né, ou aberta de forma cíclica, né, ciclicamente. Então, agora eu absorvo aquele primeiro circuito que eu tinha desenhado para vocês no papel e falo o seguinte, vamos colocar ele em operação? Aí, quando eu vou colocar isso em operação, eu tenho uma característica que imagina, né, que imita aí a operação do conversor Bush. Olha que legal. As duas etapas de operação são mostradas na figura abaixo, das quais podem verificar tratam uma operação do conversor Bush. Neste modo, o fluxo de energia se dá da fonte EM para a fonte E. Então, a minha fonte EM aqui fornece o fluxo de energia para a fonte E com a frenagem regenerativa, ou seja, ocorre a operação, né, como um gerador CC, como se eu estivesse de fato imaginando lá que o meu elemento da abordagem lá de trás não fosse um elemento simples onde eu vou fornecer energia para ele, mas se ele vai drenar energia da carga para a fonte,
ele de fato funciona como se fosse um próprio gerador CC. Então, nesses casos, tanto a velocidade quanto EM reduzem de valor. E aí a gente tem as principais formas de ondas destinadas à frente. Então, nesses elementos onde a gente não está drenando a energia da fonte, mas está fornecendo a energia, né? Eu consigo imaginar agora esse circuito no sentido inverso, onde tenho aqui uma fonte, essa fonte agora, essa chave, diferente do outro caso, né? Que a gente manteve essa chave fechada, agora essa chave aqui vai ficar, teve essa chave abrindo e fechando, agora essa chave aqui permanentemente fechada, e essa aqui ser alternada durante o desenvolvimento do sistema. Então, agora, ora eu abro o S2, e aí quando eu abro o S2, eu tenho um fluxo de energia, né, fluindo nesse sentido, né, pela presença do indutor aqui. Imagina, ó, a representação da própria fonte aqui, da corrente, foi alterado, né? Se eu olho para cá, ó, a corrente ela está ou nesse sentido. Tá? Então, naquele elemento que a gente estava trabalhando, né, naquela ideia que a gente estava trabalhando, por que que eu sou assim? Por que que as minhas folhas somem? Deve ter sido o cachorrinho que veio aqui e pegou. Comeu minha fontezinha. Pô, desenhei com tanto carinho. Ó, naquele primeiro momento, então, quando a gente imaginava que eu estava trabalhando no primeiro quadrante, né? Eu imaginava sempre que eu só estava trabalhando com essa abordagem. Eu imaginava que eu tinha o controle por uma única fonte. Aí a gente falou, olha, eu consigo operar no primeiro quadrante, eu consigo operar no segundo quadrante, eu consigo operar com a corrente em um sentido e eu consigo inverter o sentido da corrente. A gente desenhou os dois quadrantes, né? É justamente o que está aqui, ó. Se eu mantenho S1 como a chave cíclica, ou seja, a chave que vai alterar sempre o acionamento, eu mantenho a minha corrente no sentido da fonte. A fonte está fornecendo energia para a carga. Então, nesse caso, eu tenho essa forma de onda. Quando eu altero a chave cíclica agora para o S2 e o S1 permanece, né, sempre desacionado, aí agora eu vou lá e consigo alterar a corrente, né, que hora vai estar nesse ponto aqui, hora vai estar nesse ponto. Reparem, tanto para cá, eles permanecem no mesmo sentido. Quando eu altero a chave, eu consigo inverter, né, a atuação desse circuito para poder, de fato, implementar aí uma aplicação direta que eu preciso. Então, trabalhando dessa forma, trabalhando com um elemento onde eu consigo alterar essas topologias para poder gerar no final uma aplicação para carga, eu consigo falar em um momento, se eu precisar de aumentar a rotação do meu sistema, eu tenho que fornecer um valor maior de corrente. Se eu precisar de reduzir, eu preciso de drenar essa corrente. Então, nesses elementos assim, a gente consegue imaginar que eu estou trabalhando com sistemas que são acionáveis, né? E são controláveis por meio de um conversor buck e um conversor bus. Nesse momento, então, eu tenho aqui a presença do S2 sendo o principal modo de operação. Então, o S2 passa a ser a chave cíclica, né? Ele está operando aqui como o elemento que vai acionar. Tem umas correntes direcionadas aqui agora para a própria carga que está no sentido inverso. Por que está no sentido inverso? Por que está no sentido negativo? Justamente porque a gente está operando com o sentido inverso do meu sentido, né? Da corrente. Então, por isso que a gente vai ter esse Ripple aqui, só que com valores negativos, né? Na outra fonte ela estaria aqui em cima. E agora a inversão, né, da representação que eu vou ter para o controle da chave, né? No momento em que eu tenho a tensão em PS2, é no momento em que ela está conduzindo, né, eu tenho um zero, e no momento em que ela está bloqueando, eu tenho os níveis de tensão associados à própria saída dessa fonte. Os níveis da tensão do meu elemento vão se manter de acordo com a razão cíclica, assim como a gente tinha no outro sistema, né? O tempo que ela vai permanecer ligada, o tempo que ela vai permanecer desligada, vão definir aí qual que vai ser a tensão associada à carga, de acordo com a tensão da fonte. E aí eu também posso atuar como um terceiro modo. Posso deixar S1 cíclica e rodar
fixo S2, ou deixar S2 fixo e rodar livre S1. Então, no terceiro modo de operação, eu posso fazer o seguinte, ó. Neste modo, as duas chaves S1 e S2 abrem e fecham de forma complementar e de modo cíclico. Quando eu faço, né, essa representação aí da abertura das chaves dos dois elementos, né, eu consigo variar essa representação aqui da razão cíclica para ter um modo aí que se ajuste à carga que eu preciso ter na saída, né? E quando eu consigo fazer essa representação, eu ora opero com o meu elemento tendo o modo que fornece energia para a fonte e ora no segundo semiciclo, né, eu consigo fazer com que ele drene energia da carga para a fonte. Então, ó, nesse primeiro momento eu tenho que fazer o controle de quem vai ser comandado. Então, ó, eu tenho a condução de S1 e a condução de S1 é elaborada pelo sinal de comando dado por S1. Então, S1 abre, S1 fecha e eu consigo ter a condução. No segundo momento, D1 não está conduzindo, né? E o S2 está zerado. Quando eu vou para o segundo momento, eu continuo mantendo S1 e a minha representação dada aí pela condução. Então, ó, tenho a definição aqui de estar fechando e desligando esses elementos, né? Então, tenho aqui a minha primeira chave aqui, S2, dado como sinal de comando. No momento que eu abrir S2 aqui, para minha representação, fechar S2, eu vou ter a condução por meio do diodo D1. E aí, se eu conseguir fazer essa alteração, ou seja, se no segundo momento eu manter o sinal D2 de comando e fazer a alteração para o S1 fechar ou abrir, eu vou trabalhar com essa representação de, no segundo momento, ter aqui a condução no diodo D2, né, por meio do comando S1. Então, de acordo com como eu faço esse controle aqui, que é mais fácil olhar para a figura, né, e eu consigo controlar o meu elemento, ora pelo acionamento de S2, né, e fazer com que eu tenha, né, o fluxo de fluido, ora pelo acionamento de S1, que é dado aqui, ó, ora pelo acionamento do S1, ter a condução por meio desse sentido ou por meio desse sentido para D1, eu manter essa alternância de S1 e S2 de acordo com a necessidade que eu tenho para cada elemento que eu preciso de estar controlando, eu consigo vincular aí um nível de saída que não vai ser constante como esse objetivo que eu possuo, né? Mas que vai ser adequado para a aplicação em um momento funcionar como um gerador, ou seja, um elemento que vai, de fato, drenar a energia da carga para a minha fonte principal, ou no segundo momento funcionar como um elemento que vai fornecer da carga da minha fonte principal à carga os níveis de tensão e corrente que eu tanto desejo para aquela aplicação. Então, trabalhar com conversor CC-CC reversível em corrente é utilizar a ideia que a gente já tinha do buck, do bush, né? A ideia que eu tenho de sair de um controle, cada nível de tensão e fazer acionamentos por meio de chaveamentos, para poder, a partir desses dois elementos, dessas duas ferramentas, conseguir fornecer para a carga um valor de tensão ou corrente que eu tanto desejo. Nessa primeira aplicação, então, a gente consegue definir que, independente do sistema que eu tenha, eu não vou alterar a polaridade da tensão. E em nenhum momento por hora eu consegui alterar a polaridade de tensão, seja no modo 1, no modo 2 ou no modo 3. A tensão permaneceu constante em relação à polaridade, né? Foi a mesma polaridade em relação ao trabalho. O que foi alterado foi o sentido da corrente, né? Aqui eu estou trabalhando com os valores de corrente no sentido, aqui eu estou trabalhando com valores de corrente no segundo sentido. Isso faz com que eu tenha, de fato, aí a alternância da corrente para trabalhar tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante. Primeiro quadrante, tensão e corrente positiva. Segundo quadrante, tensão positiva e corrente negativa. Essa ideia que eu estou passando para vocês aqui também pode ser útil, galera, não só para vocês fazerem analogia, né, do que vocês podem ter de aplicação, mostrar para vocês uma ideia de uma aplicação que não é tão trivial, mas que quando vocês forem pegar na prática, vocês vão ver que há em máquinas, né, que vocês têm esse tipo de acionamentos diretos.
Mas a ideia de imaginar, já que se eu tenho que operar em quadrantes diferentes, né, onde eu altero não só valores de tensão ou corrente, né, ou os dois ao mesmo tempo, eu tenho que operar com semicondutores ou elementos, né, que sejam passíveis dessas alternâncias de quadrante. Existem semicondutores que não podem alterar em todos os quadrantes. Será que, por exemplo, se eu estiver trabalhando com tiristor, eu vou conseguir controlar a corrente nos dois sentidos? Não sei. Então, dependendo da forma como eu vou estar trabalhando, eu vou precisar de colocar um tiristor lá em antiparalelo com o segundo tiristor, eu vou ter que trabalhar com uma abordagem para poder construir essa chave. Então, essa ideia de quadrante, dessa abordagem da ideia do quadrante, talvez seja o tópico mais importante da aula, mais importante do que a própria aplicação, porque de acordo com o quadrante é que você vai conseguir escolher também a sua ferramenta. Então, nessa ideia que eu tenho aqui de operar no segundo, no terceiro quadrante, né, ó, outra forma de operar o terceiro modo, né, é alterar o primeiro e o segundo modo. Neste caso, também é possível inverter o sentido da corrente média, mantendo a mesma tensão V positiva. Lembrando sempre que a tensão cíclica vai ser o nível que eu vou estar fornecendo sobre o nível de tensão que eu tenho da minha fonte, né, que vai ser aí vinculado pelo tanto o tamanho, a quantidade de tempo que eu mantenho essas chaves abertas e fechadas. E aí, nessas representações, eu consigo operar, né, que a corrente opera no primeiro e no segundo quadrante, como é mostrado aqui, nessa ideia que foi aquilo que eu tentei desenhar para vocês, né? Não ficou tão legal. Mas, se eu estou trabalhando, então, com uma corrente aí nos dois quadrantes, ou seja, eu tenho os valores de corrente tanto para o primeiro quadrante no sentido no segundo quadrante negativo, eu consigo imaginar, né, que para a representação desses elementos, ora eu vou ter a presença do acionamento pela chave S1, ora eu vou ter agora o acionamento pela chave S2. Nesses dois momentos onde eu tiver acionamento de uma chave para outra, eu vou ter a representação de um S1, D2, S1, que é um possível caminho, e depois D2, S2. S2, D2, S1 e D1, S2. D2, S1, e assim você vai conseguindo fazer essa alternância, que é justamente o caminho, né, que você tem para a corrente quando você altera essas chaves de acordo com a nossa aplicabilidade lá, aplicação mais provável para o nosso circuito. Tá, professor, mas agora se eu estou trabalhando com uma representação de relacionando tanto as duas chaves, é comum eu imaginar que a corrente vai ter um pico um pouco mais, né? Um pico mais notável, né? Eu vou ter um ripple bem maior aí para a corrente que eu vou estar no indutor. Eu estou saindo com uma representação onde eu tenho uma corrente no sentido inverso e vou para o máximo pico positivo e depois eu vou para o pico negativo e faço essa alternância sempre. Então, essa representação também vai ser constituída aqui para a corrente que eu vou estar trabalhando com a fonte, né? Já que eu vou estar trabalhando com níveis negativos, onde parte vai estar trabalhando como um gerador e parte vai estar trabalhando como um fornecedor de um fluxo de corrente, né? Ora você vai estar drenando energia, ora você vai estar fornecendo energia para a carga. Aí, a ideia que eu tinha, né, para poder mostrar essas três operações, e por isso que eu fiz aquela ideia no início lá de apresentar aquilo como forma de desenhar no papel com vocês, justamente para poder fazer essa abordagem, né, mais macro, é falar que se eu inverter agora essa forma de colocar a própria carga, colocar o meu indutor, seja aí por meio de um motor de corrente contínua, seja aí por eu imaginar uma fonte, né, de corrente contínua, eu também vou ter essa aplicabilidade do conversor contínuo, né, conversor CC-CC, agora reversível em tensão. Primeiro conversor reversível em corrente dava a ideia para a gente de que a gente conseguiria alterar as características da saída do meu elemento, fazendo a alteração dos níveis, né, do sentido da corrente. No segundo modo, conversor CC-CC reversível em tensão, eu tenho o mesmo pensamento de que eu vou conseguir manipular os níveis de tensão na carga, né, fazendo a alteração não mais pela corrente, mas sim pela tensão associada aí à polaridade distinta. Então, no primeiro modo, a chave S1 é mantida permanentemente aberta e a chave S2 funciona ciclicamente. Vocês vão reparar, toda a análise que vocês vão fazer de um circuito que opera em modos distintos, a abordagem que vocês precisam de ter para o entendimento vai ser baseada em como vocês vão fazer o próprio chaveamento.
se eu tenho dois componentes que funcionam de forma similar, né, em um único circuito, os dois componentes atuarem no circuito, eles não vão atuar simultaneamente, eles vão atuar cada um no seu tempo. E esse tempo, que depende do componente, depende da forma como vocês querem de fato manipular esses sistemas, eles vão variar de acordo com a aplicação. Então, se eu preciso em um momento definir que a minha carga vai manter durante um período grande aí apenas um nível de tensão, né, positivo, eu vou manter aquela chave no mesmo estilo de funcionamento. Aonde eu vou controlar isso? No meu circuito de controle, né? Como a gente já tinha trabalhado antes. Então, no primeiro modo, a chave S1 é mantida aberta e a S2 é mantida ciclicamente. Então, a S1 está aberta infinitamente. Então, é como se eu quisesse aqui, ó, se eu fizesse aqui, ó, colocasse um quadradinho aqui em cima e só olhasse para o segundo circuito. No primeiro momento, então, isso aqui está aberto, né? Eu só tenho a possibilidade do fluxo de energia fluir nesse sentido aqui. Aí você pode falar, ah, professor, mas nesse sentido aí a gente pode imaginar que o indutor começa descarregado. Então, pô, começa descarregado na primeira análise, mas a gente sabe que se eu estou trabalhando com sentido de energia reverso e tudo mais, vai ter um momento que eu posso pensar no carregamento alternativo, como a gente viu na aula passada, posso ter um sistema aí para poder imaginar que esse circuito não vai estar unicamente despojado dessa forma, né, disponível dessa forma, mas quando eu estiver trabalhando com essa chave nesse sentido, de fato eu vou ter esse fluxo de corrente fluindo para essa representação aí, a corrente drenada da fonte vai ser zero, a primeira parte aqui, né? Depois, no segundo momento, quando eu mantenho S1 aberta e agora fecho S2, aí ao fechar S2, né, eu tenho uma queda de tensão inversa nesse sentido aqui, né? E aí, por ter uma queda de tensão inversa, que já que a corrente vai fluir nesse sentido, eu vou ter uma corrente agora voltando para a fonte, né? Sendo drenada da carga para a fonte. Quando eu falo drenado da carga, é porque o indutor vai fornecer a energia no sentido, né, da corrente no sentido oposto. Então, ao fazer isso, de fato, eu vou estar trabalhando com um elemento que vai funcionar como se fosse um gerador, entre aspas, né? Para a nossa abordagem mais formal, eu consigo imaginar esse elemento agora trabalhando com essa chave S2 aberta e eu tendo um fluxo de energia no sentido inverso, né? Aqui. E aí, as principais formas de onda, a gente já imagina que a própria chave S1 vai se manter inacessível, né? Vai se manter lá fechadinha, aberta, não vai ter acionamento. Meu comando vai ser pela própria chave S2, que vai fazer esse controle direto do meu elemento. E aí, ao fazer essa alternância, eu tenho a própria corrente L ali, que tem o mesmo princípio de funcionamento da primeira abordagem que a gente viu, no circuito reversível de corrente, tendo um ripple de ondulação um pouco menor. Vai depender do quanto eu deixo essa chave S2 acionada e quanto eu reduzo esse acionamento. Quanto maior for esse acionamento, maior vai ser o carregamento do indutor com níveis de corrente, né? E menor vai ser esse ripple. E aí, trabalhando com esse elemento, eu também vou vincular a presença aí de uma corrente que agora vai fornecer para a gente valores aí de acordo com a fonte. Ora permanecendo no zero e ora recebendo a corrente da carga, né? Por isso que ela começa no próprio zero, é quando a gente está no primeiro modo aqui, né? Onde eu não tenho a corrente fluindo da fonte, né? Porque tem bloqueio por meio desse diodo, essa chave está aberta. Então, no primeiro momento, essa corrente é zero, e no segundo momento, eu tenho a corrente drenada da carga, e aí, nesse momento onde a corrente é drenada da carga, eu tenho aqui a corrente no sentido inverso, né? Negativo. Levando em consideração que essa corrente vai sendo reduzida, ela vai sendo reduzida, ela está sendo provida por meio desse indutor. E aí, como o indutor, ao ser carregado, ele vai tendo uma corrente reduzida com o passar do tempo, é comum a gente notar que essa corrente vai se reduzindo com o passar do tempo também. No momento em que eu tenho novamente o acionamento S2, eu retorno com essa chave para o zero, essa corrente para o zero, porque eu estou tendo carregamento agora dessa corrente indutor.
Assim que essa chave S2 ela é aberta, ou seja, não tenho mais a condução dela, está no nível zero, o que eu faço? Eu disparo essa representação da corrente para a carga, né? Da carga para a fonte funcionando como um gerador. E aí eu tenho a minha representação das saídas, tendo a formação de uma tensão negativa. Quando eu tenho essa tensão negativa, eu estou invertendo a polarização da tensão, né? E aí, se eu estou invertendo a polarização, eu estou trabalhando agora com a tensão no primeiro quadrante ou no quarto quadrante. Justamente aquilo que a gente tinha abordado no primeiro momento. O segundo modo de operação, eu vou alterar o quê? Então, se no primeiro modo eu mantive uma chave e a outra alterar, agora no segundo modo eu vou manter uma chave e fazer a alteração no outro caso, ou vou manter as duas simultâneas. Faço a abordagem de acordo com a minha aplicação. Segundo modo, chave S1 e S2 são fechadas e abertas simultaneamente de modo cíclico. Olha, um modo de operação distinto da abordagem que a gente tinha anterior. Na primeira etapa, o indutor acumula energia proveniente da fonte E1, né, aqui, essa abordagem. E na segunda etapa, a energia acumulada é transferida para a fonte, juntamente com a parcela de energia cedida pela fonte EM, que seria lá qualquer aplicação que eu tenho de corrente contínua. As etapas de operação estão mostradas abaixo. Como a gente pode ver, as duas chaves estão mantidas fixas, então eu crio um caminho para a passagem de corrente, nesse sentido, né? Sendo bloqueadas ora por aqui, ora por aqui. E no segundo momento, quando eu abro as duas chaves, eu crio um caminho da passagem de corrente que funciona por meio do fluxo que o diodo permite, né? E esses dois diodos D1 e D2 permitem que eu tenha a inversão da polaridade. Em contrapartida, quando eu tenho essa inversão desse circuito para o outro, eu consigo visualizar que, apesar de eu manter a corrente passando pela carga no mesmo sentido, essa polarização ela é invertida quando eu trabalho com essa representação da carga de um lado para o outro. Tá, professor, então eu olhei para essa carga, olhei para esse modo de operação 1, visualizei que isso aqui está alterando a representação da tensão, visualizei que eu posso ter aqui modos de condução diferentes de acordo com as aplicações que eu possuo, e que se eu tiver chaves distintas para poder fazer o controle por meio dessas chaves, eu consigo imaginar que essas chaves vão fazer o direcionamento de como que a minha carga vai estar em relação à minha fonte total. Então, a abordagem da aplicação, e era justamente aqui que eu queria parar e falar isso para vocês, a aplicação ela é um pouco voltada para os sistemas de como eu vou trabalhar com a topologia, só que não existe uma topologia fixa para aquela aplicação que vocês almejam encontrar. A topologia de um circuito de potência ela pode sofrer variação para atender às cargas que vocês necessitam, né, de fazer o controle. Por isso que é tão flexível e tão complexo, às vezes, o entendimento geral da própria eletrônica de potência, né, porque permite que vocês façam manipulações vinculadas à aplicação de uma única carga. Às vezes, uma única carga permite que você faça modificação no próprio conversor como um todo para vocês conseguirem fazer essa abordagem. E aí, para poder deixar como um ponto aí para vocês fazerem o tópico, né? Esse eu vou retomar na próxima aula a partir desse exemplo aqui. Eu vou postar essa aula aqui para vocês lá no grupo. Quero que vocês imaginem como que funcionaria e quais seriam os modos que eu poderia alterar agora se eu estivesse trabalhando com esse elemento que pode ser reversível em corrente e em tensão. Por quê? Se no primeiro momento eu estava trabalhando com as pontes, olha, eu vou juntando as coisas, tudo, e eu vou formando uma topologia geral. Essa, ó, chave, chave, diodo, carga, né? Ponte. Olha a minha carga aqui no secundário que poderia ser um motor. Aí o que eu fiz? Falei, tá, num primeiro momento eu posso trabalhar num sentido, eu posso abrir e funcionar, ter o fluxo apenas nessa representação caminho de passagem do diodo para cá. Aí o que eu fiz? Ó, tá, eu posso alterar a chave agora e ter inversão aqui do nível de corrente. Aqui eu operei, então, no primeiro e no segundo quadrante, ou seja, tensão positiva, corrente podendo ser positiva ou negativa, corrente podendo fluir da carga para a fonte ou da fonte para a carga.
A gente viu a analogia, falou que isso também pode funcionar de forma cíclica, onde eu opero as duas chaves para poder operar isso em ambos os ambientes. Isso aqui serve também como base lá na frente para a gente conseguir entender como que o inversor vai funcionar, né? Imagina que eu estou saindo de uma fonte contínua e eu preciso ter uma fonte, um nível positivo para o semiciclo, um nível negativo para outro semiciclo. Você já consegue fazer uma pontezinha aqui para como que o inversor vai funcionar por meio dessa abordagem que a gente vai estar fazendo hoje, que a gente está fazendo aqui na aula de hoje. Aí a gente falou, ó, trabalho no primeiro e no segundo quadrante. Aí saímos, ó, aqui eu tinha chave-chave, diodo em paralelo, né? Essas chaves e diodos em paralelo. O que eu fiz? Fui lá e mudei. Agora eu faço a alteração. Eu tenho chave, diodo, chave. Aí, para poder fazer isso aqui, eu verifiquei que eu estava controlando tensão. E para trabalhar com tensão, eu consigo trabalhar alterações de tensão. Alterações de tensão em um quadrante e uma representação trigonométrica para tensão e corrente, eu estaria atuando no primeiro quadrante, onde eu tenho tensão positiva e corrente positiva, né, no mesmo sentido, ou no segundo quadrante. E no quarto quadrante, onde eu tenho tensão negativa, só que corrente no mesmo sentido. A gente trabalhou aqui. Agora, olha que legal. Eu tenho uma configuração que pode ser chave, chave, diodo, ou chave, diodo, chave. Vai depender da forma como eu vou fazer o acionamento. E se eu fizer o acionamento de acordo com esses elementos das chaves, eu consigo operar como um circuito conversor reversível corrente e tensão. E aí, como contrapartida, em contrapartida a esses elementos que que eu apresento para vocês de maneira geral, né? Eu poderia falar que essa configuração para esse sistema aí vai poder operar nos 4 quadrantes de reversibilidade de tensão e corrente. Então, a carga aí eu teria controle do fluxo de corrente da carga para a fonte ou da fonte para a carga. Eu teria controle da polaridade da tensão, se seria positivo ou negativo, se eu fosse querer fornecer, né, tensão, se eu fosse querer drenar esse valor da minha carga, se eu fosse querer reduzir, provavelmente aí valores de ter uma frenagem regenerativa, ter uma aceleração, né? Trabalhando com macaco motor, se eu quiser aumentar a rotação, se eu quiser acelerar aquele elemento, fornecer um valor maior de corrente, então eu preciso de trabalhar com esses elementos vinculados à minha possibilidade. Então a maior possibilidade que eu tenho para um conversor, para uma aplicabilidade dessa, seria eu ter um elemento que consegue controlar todos os níveis de tensão e corrente. E fazendo essas duas pontes aí, que vocês conseguem visualizar no slide de vocês, aí pelo amor de Deus, né, eu dei uma aula, vou contar essa agora para vocês. Eu dei uma aula na medicina de tarde, e aí eu tava falando a aula inteira com os meninos. Eu tava falando a aula inteira, aí foi tipo assim, tá chegando no final da aula. Aí eu pensei, o que vocês podem ver nos slides, professor, desculpa interromper, mas olha só, não dá pra ver os slides, não. Aí eu respirei, eu pensei, não, como assim, cara? E aí, professor, você tá falando aí, a gente tá tentando acompanhar aqui pelo livro. Mas não tem slide. Para mim, se eu só estava discutindo, a gente tinha que acompanhar pelo livro. Meu Deus do céu. Como assim, rapaz? Aí ele virou e falou assim: não, professor, não está compartilhando. Não. Fui lá no Zoom para poder ver. Realmente eu não tinha compartilhado até. E tinha passado já 1h20 de aula. Os meninos estavam compartilhamento dos slides para pelo livro. Pelo menos vocês, eu Meu espero que não. Deus, Ada, meu Deus. É, meu Deus, fala assim, meu Deus. Aí eu me pergunto, né? Será que eles não estavam entendendo, não era nada? Ou eu que tava, né? Pensando que tinha alguém lá vendo, não tava vendo, era porra nenhuma. Mas enfim, eu fiquei assustado com isso. Eu falei assim, depois esses meninos aí que vão. é, enfim, nem comentar. Mas não pode não. Se tiver falando sozinho, me avisem, por favor. Essa ideia aí de trabalhar com os 4 quadrantes, então, galera, é justamente a gente conseguir fechar aquele passo a passo que a gente foi falando para poder analisar agora. Eu vou deixar isso aqui até mesmo como ponto para a próxima aula, para vocês olharem, assim, tentarem fechar, ver caminho do fluxo de corrente, tensão. Até mesmo podem procurar, né? Conversor ECC reversível e tensão e corrente. Vocês vão achar um pouco mais difícil de entender, principalmente nos livros, mas tentem buscar, no Barbie tem uma abordagem um pouco legal, tentem buscar que a gente vai passar da próxima aula até aqui. Então, nesse conversor,
já sei que eu vou conseguir operar nos 4 quadrantes. O quadrante onde eu tenho o fluxo de corrente no sentido em tensão positiva, o fluxo de corrente no mesmo sentido negativa, né, com tensão com polaridade invertida aqui, ou o fluxo de corrente no sentido oposto, mantendo a polaridade igual, fluxo de corrente no sentido oposto. Reparem, quando eu estou trabalhando nesse sentido, e no sentido de tensão e corrente no mesmo sentido, mesma representação, eu vou ter uma característica geral. Quando eu altero essa representação da corrente para fluir, eu altero também a forma como eu vou estar vinculando ou visualizando a carga e a fonte. De forma análoga, se eu estiver trabalhando nesse terceiro membro aqui também, vou estar trabalhando de forma distinta para as 3 visualizações. Então, é legal a gente conseguir visualizar isso em formas de quadrante, onde o torque, a velocidade, né, é basicamente o que eu consigo controlar com tensão e corrente. Se eu aumentar a tensão, eu estou aumentando o torque. Se eu diminuir a corrente, estou diminuindo a velocidade. Se eu aumentar a velocidade, eu preciso de drenar mais energia, mais corrente da fonte, né? E aí, com relação a isso, eu consigo imaginar que uma carga CC, que pode ser um motor CC, pode ser qualquer abordagem que eu tenha, trabalhar com motor é mais fácil, que você consegue imaginar torque e velocidade, comparar essas torque barra velocidade com tensão barra corrente, imaginar que se em uma aplicação você precisa de mais torque, é porque você vai ter que estar em um quadrante onde você precisa de trabalhar ou aumentar o nível de tensão. Quando eu preciso de alterar essa representação do torque ou reduzir, eu preciso de estar em um quadrante onde eu vou reduzir o nível da tensão. De forma análoga, se eu estou trabalhando com corrente, né, para velocidade, se eu preciso de aumentar a velocidade ou se eu preciso fazer uma frenagem, de trabalhar em quadrantes diferentes. E aí, esse controle aqui, essa forma de topologia do circuito, permite que a gente consiga fazer realmente essas 4 abordagens. Eu trouxe para vocês, né, essa ideia que, se além de a gente se preocupar, né, com o tipo de quadrante que a gente vai ter que estar na operação, ou seja, o tipo de elemento que eu vou ter de trabalho na minha operação de geral, eu preciso trabalhar também com a chave que vai fazer isso. Não são todas as chaves que vão trabalhar em todos os quadrantes, né? Então, às vezes, eu posso ter uma chave que só trabalha em um quadrante. Para poder manipular, eu vou ter que trabalhar com chaves em antiparalelo e tudo mais. Então, por exemplo, os diodos, SCR, transistor bipolar e o GBT, eles vão trabalhar exclusivamente em um único quadrante, né? O primeiro quadrante aí, que é o quadrante 1, onde eu tenho nível de tensão e corrente positiva. A gente viu a chave do SR, viu a utilistor como que era, né? Com tensões negativas, eu não tinha controle da minha representação para a tensão negativa, para o utilistor. Eu tinha o total controle por meio do gatilho naquele primeiro quadrante, quando estava com tensão e corrente positiva. Se porventura eu estou no segundo quadrante, eu trabalho com tensão negativa, aí eu vou ter uma corrente de fuga, eu posso ter uma tensão lá de ruptura reversa, como a gente viu, mas isso não era desejável, né? E aí a gente não trabalha com controle lá. Então, dependendo da forma como eu vou fazer a operação ou da aplicação que eu tenho, né? Eu estou trabalhando então nesse primeiro quadrante, onde eu só vou trabalhar com o aumento da corrente da tensão, da velocidade do torque, então eu posso utilizar o diodo SR, o transistor bipolar ou o próprio GBT. Mas se porventura agora precisar de alterar isso para o meu segundo quadrante, aí eu posso atuar com um SCR, mas eu tenho que trabalhar com SR que faça o bloqueio direto e reverso, ou seja, posso imaginar aqui um próprio triac, né? É aqui que a gente começa a fazer o link, né, dos tópicos que a gente tem. Quando eu vou trabalhar com as chaves, eu tenho N chaves, eu imagino que essas chaves podem ser aplicadas para qualquer ambiente, e tem lá N formas de fazer, N formas de se configurar no circuito, mas quando eu vou olhar para a aplicação, se a minha chave só comanda em um sentido, eu preciso de manipular ou aquela chave ou o circuito para poder ter a abordagem. Então aqui o SR, por exemplo, eu teria que trabalhar aí com um triac para poder conseguir ter a corrente no sentido oposto, né? Fiz a abordagem também para o transistor bipolar, mas aí para o transistor bipolar eu preciso de acrescentar um diodo em série. Se eu pegar um transistor bipolar e acrescentar o diodo em série, isso aí, às vezes vocês pegam os níveis de potência, e aí eu acho que esse slide aqui é importante porque muitos livros de potência eles não fazem essa abordagem do porquê que tem um diodo em série com CBJ, ou porquê que eu estou trabalhando com um elemento lá em antiparalelo, só vai lá e chapa aquele circuito e você vai lá e entende que aquele circuito lá
é o único circuito de comando que você pode ter. Não, não existe um único circuito de comando. Mas a abordagem da nossa chave, ela vai de acordo com a aplicação. Se sua aplicação ela tem que ter um controle da corrente no sentido reverso, o meu elemento que vai ser a chave, ela tem que funcionar para esse controle. Se ela não funcionar, eu não consigo trabalhar nesses elementos. Em contrapartida aí agora, se eu vou trabalhar no primeiro e no quarto quadrante, ou seja, vou alterar a polaridade da tensão, aí cabe para mim trabalhar com o elemento que vai fazer controle de tensão. Então, nesse elemento aí do primeiro e do quarto quadrante, mantendo a corrente no mesmo sentido, o primeiro tópico que já tem que vir na minha cabeça é o MOSFET. Muitas pessoas pegaram o MOSFET no primeiro trabalho, né? Imaginar lá que o MOSFET vai fazer o controle justamente por níveis de tensão. E aí, se eu estou trabalhando agora com o próprio SCR, imaginar que eu tenho também que colocar um diodo em antiparalelo a esse elemento. Se eu estou trabalhando com SGBT, imaginar que eu tenho que colocar um diodo em antiparalelo para poder conseguir ter um fluxo reverso de tensão aí, né? Conseguir bloquear esse fluxo reverso. E o transistor bipolar com o diodo em antiparalelo trabalhando como a chave. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse slide, eu acho que talvez seja um dos slides mais importantes assim que a gente vê de aplicação, slide que um resumo assim que seja útil aí para a vida acadêmica de vocês. Muitos exemplos às vezes a gente vê uma vez, eu mesmo quando vi potência pela primeira vez, aí eu abro a extensão para vocês, tá, galera? Eu fiz engenharia de computação, muita gente sabe, né? Minha primeira formação é engenharia de computação. Quando eu fui para o mestrado e para o doutorado na elétrica, né, eu não tinha visto potência, fui ver potência a nível de mestrado. E aí, para eu poder entender a eletrônica de potência, eu assistia às aulas da graduação num horário alternativo. Eu via eletrônica de potência avançada sem nunca ter visto eletrônica de potência. E aí, a ideia de quando eu peguei esse slide aí, foi justamente esse slide aí que eu comecei a entender, que eu falei assim, opa, agora eu estou entendendo o que esses caras estão falando aqui, foi justamente o fato que me fez monitorar, olha, dependendo da minha aplicação, é que eu vou ter a chave adequada para eu colocar naquele circuito. Porque se eu não controlar, eu não souber, se eu não sei o que é um SCR, não sei o que é um IGBT, se eu não sei o que é um MOSFET e tudo mais, eu não vou entender o funcionamento dele e falar que com o MOSFET eu consigo alterar valores de tensão independente da polaridade, né? Independente da polaridade, assim por diante. E aí, operando nos 4 quadrantes, né? Aí, de fato, eu preciso de ter um arranjo com diodos, né? Com diodos e transistores bipolares. Então, já é esperado que, além desse diodo aqui, ó, que a gente já tem, a gente tem os diodos, essas chaves aqui vão estar operando, né, em paralelo aos diodos para poder formar a operação nesses 4 quadrantes, que é o que remete essa operação aqui, né? Arranjo de diodos com transistores bipolares. As chaves ali poderiam ser associadas a transistores bipolares para poder conseguir fazer essa associação nos 4 quadrantes. Legal ver essa aplicação aqui, ver essa ideia, que é nesse momento que eu acho que aquilo que a eletrônica de potência passa a ser abstrata, começa a tomar uma forma. E até eu mesmo, quando fiz a eletrônica de potência 1, a eletrônica de potência 1 minha inteira, acabou, na verdade, acabou, na verdade, no comecinho de conversões CC, né? Graduação, normalmente, a gente vai até conversões CC. Vocês, eu tô tocando geral, porque eu sei que a abordagem, né, que eu tô tentando fazer com vocês, leva um pouco de cada coisa. E eu já por ter visto a parte mais avançada, eu vou direcionando vocês para aquilo que vai ser funilado lá na frente. Então, aqui agora, a gente consegue ter uma parte que deixa a eletrônica de potência abstrata e passa a tomar forma, onde cada semicondutor vai ter a sua importância devido à sua aplicação. E essa aplicação vai depender da forma como eu preciso para poder fazer controles de níveis de tensão e corrente. Aí, para poder dar a finalizada na aula de hoje, para poder a gente finalizar, fazer a introdução da próxima aula, né? Eu queria resgatar com vocês um conceito de modulação. Eu não sei se vocês lembram da aula de modulação PWM, aqueles que não lembram, né? É legal retomar os slides lá, estudar modulação PWM. A gente vai retomar nela nas próximas aulas. Mas existe uma segunda modulação, que a gente vai chamar de modulação escada, onde o sinal que eu vou trabalhar como representação passa a ter um sinal aqui de representação de uma onda triangular, como a gente já tinha visto na própria modulação PWM. Mas o sinal modulante para a gente não vai ser aquele sinal propriamente dito que
como um sinal contínuo ou sinal alternado. Eu posso trabalhar com o sinal modulante na forma de uma onda escada, onde eu tenho níveis aí que variam de acordo com uma representação, que é pré-definida por quem vai fazer o controle, né? E essa escada se aproxima de uma onda senoidal. Mas eu não tenho uma onda onde eu tenho infinitos pontos como eu teria com uma onda contínua, né? Eu tenho uma onda dada por uma escada, e a partir desse elemento eu trabalho com uma PWM um pouco mais avançada, onde eu consigo fazer um controle um pouquinho mais próximo da realidade, né? Mas aqui eu faço esse elemento trabalhando com uma ideia de uma escada. Então, só para poder imaginar que a partir daquele elemento que a gente tinha, da PWM, eu consigo construir uma PWM otimizada, onde eu trabalho com cada escada aí que eu tenho uma representação aqui para um elemento, né, que é um degrau de uma escada, eu consigo imaginar essa escada aí como sendo uma onda modulante para nossa PWM. Então, na próxima vez que vocês forem visualizar a PWM, imagine que aquele sinal modulante que vocês têm lá, além de ser um sinal que pode ser uma linha contínua ou uma linha alternada, né, uma onda alternada, também pode receber uma ideia de uma escada. Além da linha da modulação da escada, né, a gente costuma falar que eu posso ainda agregar um valor mais indicado ainda para essa onda e colocar uma modulação que é uma escada, só que a gente pode ver essa modulação como uma modulação degrau. Então, eu tenho uma modulação de escada que era a anterior e essa aí que a gente... eu costumo falar que eu não vejo diferença do degrau para a escada, né? Mas na literatura se chama essa modulação que é mais aproximada aí, uma modulação chamada de modulação degrau. Aquela escada, essa aqui é o degrau. Você pode falar assim, professor, mas poxa, qual é a diferença aí de uma escada, se uma escada é construída por composição de um degrau em cima do outro, né? Qual é a diferença dessa para aquela? A diferença seria a construção de etapas que eu vou ter a essa onda. Então, além daquelas duas representações que a gente tinha da modulação PWM, eu trago para vocês uma ideia que a gente vai ver nas próximas semanas, né? Que é justamente esse circuito aqui. E é esse circuito que a gente vai aprender a fazer o controle dele e imaginar o que esse circuito tem para esperar para a gente. Esse circuito que vocês estão vendo na tela aí agora é o inversor. Ele que vai fazer painel solar, gerar uma fonte alternada, aquele que vai sair de uma corrente contínua para alternada, assim sucessivamente, né? Então, a gente começa a observar, né? Tem uma característica um pouco ligada, se vocês forem visualizar desse circuito para aquele anterior onde a gente já viu, e nas próximas aulas a gente vai retomar daqui. Beleza, galera? Eu tentei, assim, fazer uma aula que não fosse muito cansativa, pelo exemplo, mas às vezes eu entendo que esse primeiro tópico aqui seja um pouquinho cansativo mesmo, por justamente imaginar um fluxo de operações onde a gente vai ter que ir caminhando com conceitos que são sedimentados. E sedimentar esses conceitos leva um pouco de tempo mesmo. Sei que às vezes pode ficar um pouco cansativo a aula, mas é necessário para que lá no fundo vocês tenham um amadurecimento que no final consiga entender qualquer sistema que vocês pegam aí de sistema de potência. É isso que eu tento fazer sempre com as turmas de potência que eu leciono, né? Tentar dar a base para que qualquer sistema que vocês venham atuar depois vocês conheçam a ideia da teoria, vocês conheçam a aplicabilidade daquele sistema e vocês não ficam perdidos, né? Não fiquem perdidos. E como eu já fiquei perdido quando eu trabalhei nisso de forma avançada, eu sei exatamente os pontos onde a gente tem que atuar sempre para não ficar perdido, porque foi aí que eu tive que correr atrás para poder ser guiado nesse tópico. Então, o que eu tinha para poder comentar com vocês hoje era isso. Bom revê-los novamente, apesar de não ter visto nenhum aí, né, todo mundo. Vocês estão aí ainda. Mas boa noite a todos e até semana que vem. Vai? Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu. Yuri, você tinha que trocar sua foto. Você já trocou sua foto lá? Não começa não. Cara,